Pastor Augustus, que marca da besta é essa que tanto amedronta as pessoas? Né? É uma marca que literalmente vai ser colocada nas mãos ou na testa das pessoas? Não me esconda nada. Eu acho que a gente tem que começar primeiro definindo ou tentando entender quem é a besta, né? Isso. A besta é uma personagem que aparece lá no livro de Apocalipse, mais especialmente no capítulo 13, e que, de acordo com esse livro, ela surge da terra. Ela tem 2 chifres, ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. E ela exerce autoridade espiritual sobre os moradores da terra. Ela, inclusive, promove o culto a uma besta que aparece antes dela e que saiu do mar. Então, essa besta que sai da terra, não é, de quem nós estamos falando, ela opera sinais, opera prodígios. A Bíblia diz que ela é capaz até de fazer descer fogo do céu diante dos homens. E por causa desse poder que ela tem para fazer sinais e prodígios, ela seduz os que habitam sobre a face da terra e manda que todos façam uma imagem para que seja adorada, uma imagem que corresponde à primeira besta, a besta que saiu do mar. Não é? E ela tem um poder tão grande que ela dá fôlego de vida à imagem da besta para que a imagem da besta fale e mande matar quem não adorá-la, não é? Então, essa é a besta, essa figura tenebrosa, né, que aparece aí no livro de Apocalipse, com todo esse poder. Não há muita dificuldade em reconhecer de quem o apóstolo João, autor do livro de Apocalipse, está se referindo, né? Sim. Está se referindo ao anticristo, uma personagem que aparece em outros escritos do Novo Testamento. Paulo se refere a ele lá na segunda carta aos Tessalonicenses, como sendo o filho da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. E o próprio apóstolo João, nas suas cartas, se refere a ele claramente como sendo o anticristo. Sim. E é aquela figura que Jesus se refere lá no seu sermão escatológico, em Marcos 13, como sendo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, a identidade da besta remonta ao livro do profeta Daniel. Sim. E vem sendo historicamente interpretado como sendo essa figura escatológica que está no futuro sombrio da humanidade, que se levantará tomando o lugar de Cristo e se dizendo Deus e fazendo sinais e prodígios, enganando a humanidade inteira, escravizando e subjugando e perseguindo a Igreja de Deus, e que será, no final, com a vinda de Jesus Cristo, destruída completamente pelo poder de Cristo. Aliás, Paulo diz lá na 2 aos Tessalonicenses que quando Cristo vier, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Embora, então, a besta pareça essa figura formidável, terrível, poderosa, mas comparada com Cristo, ela vai ser destruída só pelo assopro de Cristo, como quem sopra uma velinha de bolo de aniversário, né? Cristo vai dar um sopro e vai destruir completamente a besta e o anticristo. Mas está dito lá no livro de Apocalipse, aqui vem a pergunta, né? É curiosidade de muita gente, a questão da marca, né? O livro de Apocalipse diz que a besta faz com que todos recebam uma certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. E diz mais que essa marca tem o objetivo de liberar as pessoas para comprar e vender. E quem não tiver a marca da besta, não é? Essa marca na mão e na testa não pode vender, não pode comprar, enfim. Não sobreviverá. Não sobreviverá. E diz também aqui, lá no livro de Apocalipse, que a marca que a besta vai colocar na mão e na testa é o número do seu nome. E essa expressão, número do seu nome, nos introduz o que nós chamamos de gematria. Gematria é o uso do alfabeto hebraico e grego como caracteres numéricos. Então, as 9 primeiras letras do alfabeto hebraico correspondem, cada uma delas, a um número. Então, Aleph é 1, Bet é 2, e assim vai até chegar em 9. E a partir daí, dezenas, 10, 20, 30, e a partir daí, centenas. É daí que vem essa questão da Cabala e tal? Sim, a Cabala é uma exploração feita pelos místicos judeus na Idade Média, particularmente começando na Espanha, de significados ocultos na Bíblia a partir dos números que aparecem na Bíblia. Mas isso é bem antigo, né? Então, o que o autor do Apocalipse está nos dizendo aqui é que essa marca, ela é o número do nome da besta. Sim. E aí que todo mundo fica
Agora estamos diante de um mistério. Até porque o livro de Apocalipse diz assim: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E aí diz em seguida, ora, esse número é 666. Então, é aqui que começa todo o frisson, né? Já teve muita gente que calculou, sei lá, né? Olha, Natsan, colocou para nomes de pessoas, cargos, autoridades e tal. Ronald Reagan, já calcularam. Verdade. Hitler, o nome do Papa. Uma série de outras personagens modernas têm sido enquadradas aqui. E a grande questão é, antes da gente tentar decifrar o que é que esse número representa e a quem ele se refere, nós temos que primeiro decidir como é que a gente vai interpretar o livro de Apocalipse. Sim, exatamente. Não é? Porque isso aí é que vai dar a chave para tudo isso. O livro de Apocalipse ele foi escrito numa linguagem altamente figurada, espiritual, que envolve figuras extraordinárias como dragões, criaturas mistas como serafins que têm cabeça de águia, não sei quantas asas. Besouros. Besouros, escorpiões, não é? Então é um livro que é cheio de figuras, portanto é um livro que ele não deve ser, a própria maneira como ele se apresenta é de um livro que não pode ser interpretado de maneira literal, porque aí nós teríamos um problema. E esse livro, ele usa também muitos números. O Espírito de Deus, por exemplo, é representado como sendo os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos, mas é que o número 7 no livro de Apocalipse indica a perfeição. Sim. O número 3 é usado com muita frequência para se referir a Deus e, obviamente, por conta da Trindade. 4 se refere ao mundo, porque indica os 4 pontos cardeais. Então, toda vez que aparece um número no livro de Apocalipse, nós entendemos que ele tem um significado simbólico, ele não pode ser tomado literalmente. Daí eu acho, por exemplo, muito difícil que o livro de Apocalipse esteja dizendo que um dia nós teremos o número 666 gravado, tatuado ou impresso na testa ou nas costas da mão, né? Como algumas pessoas já sugeriram. A verdade é que tem muita coisa no livro de Apocalipse que nós não sabemos, nós não temos conhecimento. Os primeiros leitores, talvez, tivessem conhecimento. Outra coisa que é importante a gente lembrar, Natsan, é que o livro de Apocalipse ele foi escrito para uma geração de cristãos vivendo no final do primeiro século. Sim. Então tinha que ter uma mensagem para eles. O livro teria que falar de coisas que eram pertinentes àquela época. Então, se a gente vai procurar a besta, nós temos que começar procurando no ambiente do século I. Os leitores originais. Os leitores, a quem João estaria se referindo e que os seus leitores com certeza identificariam. Vamos lembrar o contexto. João estava banido na ilha de Patmos. Ele estava lá por conta da pregação do Evangelho. As igrejas cristãs, meados do segundo século, final do primeiro século e final do primeiro século, elas já estavam debaixo de intensa perseguição dos Césares romanos. Se a nossa estimativa estiver correta, o livro de Apocalipse deve ter sido escrito quando Nero era o imperador. E curiosamente, se você pegar Nero César, colocar em hebraico e fizer a soma, dá 666. Então, boa parte dos comentaristas do Novo Testamento e do livro de Apocalipse, embora reconhecendo que isso é apenas uma possibilidade, Sim. Eles apontam Nero César como sendo o melhor candidato para ser a figura da besta a que João se refere. E não é sem razão. Nero foi um imperador cruel, ele perseguiu por demais os cidadãos, ele exerceu controle comercial e financeiro sobre os países debaixo da sua autoridade. Ele foi quem iniciou a perseguição contra os cristãos, matou muitos cristãos na arena do Coliseu, queimou muitos cristãos, jogou muitos cristãos às feras. Foi ele quem mandou decapitar o apóstolo Paulo. Então, se o livro de Apocalipse tem uma mensagem para os primeiros leitores, o candidato mais provável a ser a besta é o próprio Nero. Inclusive, havia uma lenda naquela época que é chamada a lenda do Nero redivivo. O livro de Apocalipse aqui, no capítulo 13, diz que a besta ela foi ferida de morte, mas ela ressuscitou, ela reviveu. Então, de fato, houve uma tentativa de assassinato de Nero, da qual ele se recobrou miraculosamente, né, por assim dizer.
E havia essa lenda, então, de que no futuro Nero voltaria como imperador do mundo para destruir, para assombrar, enfim, todas as pessoas. Então, pode ser, né, que João esteja se referindo aqui exatamente a Nero César. E a marca que se coloca na testa e na mão, eu não entendo que é uma marca necessariamente literal 666, mas algum tipo de identificação. Na época de que João escreveu essa carta, era costume se marcar escravos, né, com tatuagens, com ferro quente, às vezes na testa, às vezes nas costas das mãos. Também adoradores de deuses estranhos, eles costumavam se tatuar com o nome dos seus deuses, exatamente na testa, nas costas das mãos, para dizer que eles pertenciam àquele deus ou que adoravam aquele deus. Então, a interpretação mais provável, eu diria a você, Natsa, é a seguinte: a marca da besta, o número 666, tem primariamente a ver com as perseguições que os cristãos sofreram no primeiro século. Não quer dizer que no futuro não vai se levantar um anticristo. Né? Nero César é apenas um tipo, não é? Uma sombra. Uma sombra do anticristo que haverá de se levantar ainda para dominar sobre o mundo. A marca da besta, se a gente for interpretar com relação ao futuro, ela pode ser simplesmente algum tipo de identificação, ou uma lealdade, ou um selo, alguma coisa que vai identificar aqueles que vão seguir o anticristo, né? Um tipo de compromisso com essa alguma pessoa. coisa. Alguns intérpretes, inclusive, falam de um contrato, de um selo. Ninguém sabe de fato ao certo. O que é interessante notar é que esse capítulo 13, que fala da identificação na testa e na mão dos seguidores da besta, parece uma paródia dos capítulos anteriores de Apocalipse, onde está dizendo que os servos de Deus trazem na testa a marca de Cristo, ou trazem a marca de Cristo neles. Ora, a marca de Cristo, o que é que Cristo nos dá? O que é o selo de Cristo no cristão, de acordo com o Novo Testamento? É o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 14, que ele é o selo, ele é aquele que nos sela, é a marca do cristão, é o Espírito Santo nele. Parodiando, não é? O anticristo também vai colocar uma marca identificadora naqueles que são seguidores. Lembrando que Satanás, ele é o macaco de Deus, né? Ele procura imitar Deus em tudo que Deus faz. Essa é a explicação que eu daria para você e para os nossos queridos ouvintes. E por causa desse poder que ela tem para fazer sinais e prodígios, ela seduz os que habitam sobre a face da terra e manda que todos façam uma imagem para que seja adorada, uma imagem que corresponde à primeira besta, a besta que saiu do mar, não é? E ela tem um poder tão grande que ela dá fôlego de vida à imagem da besta para que a imagem da besta fale e mande matar quem não adorá-la, não é? Então, essa é a besta, essa figura tenebrosa, né, que aparece aí no livro de Apocalipse, com todo esse poder. Não há muita dificuldade em reconhecer de quem o apóstolo João, autor do livro de Apocalipse, está se referindo, né? Está se referindo ao anticristo, uma personagem que aparece em outros escritos do Novo Testamento. Paulo se refere a ele lá na segunda carta aos Tessalonicenses, como sendo o filho da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. E o próprio apóstolo João, nas suas cartas, se refere a ele claramente como sendo o anticristo. E é aquela figura que Jesus se refere lá no seu sermão escatológico, em Marcos 13, como sendo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, a identidade da besta remonta ao livro do profeta Daniel. E vem sendo historicamente interpretado como sendo essa figura escatológica que está no futuro sombrio da humanidade, que se levantará tomando o lugar de Cristo e se dizendo Deus e fazendo sinais e prodígios, enganando a humanidade inteira, escravizando e subjugando e perseguindo a Igreja de Deus, e que será, no final, com a vinda de Jesus Cristo, destruída completamente pelo poder de Cristo. Aliás, Paulo diz lá na 2 aos Tessalonicenses que quando Cristo vier, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Embora, então, a besta pareça essa figura formidável, terrível, poderosa, mas comparada com Cristo, ela vai ser destruída só pelo assopro de Cristo, como quem sopra uma velinha de bolo de aniversário, né? Cristo vai dar um sopro e vai destruir completamente a besta e o anticristo.
Mas está dito lá no livro de Apocalipse, aqui vem a pergunta, né? É curiosidade de muita gente, a questão da marca, né? O livro de Apocalipse diz que a besta faz com que todos recebam uma certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. E diz mais que essa marca tem o objetivo de liberar as pessoas para comprar e vender. E quem não tiver a marca da besta, não é? Essa marca na mão e na testa não pode vender, não pode comprar, enfim. Não sobreviverá. Não sobreviverá. E diz também aqui, lá no livro de Apocalipse, que a marca que a besta vai colocar na mão e na testa é o número do seu nome. E essa expressão, número do seu nome, nos introduz, foi um imperador cruel, ele perseguiu por demais os cidadãos, ele exerceu controle comercial e financeiro sobre os países debaixo da sua autoridade, ele foi quem iniciou a perseguição contra os cristãos, matou muitos cristãos na arena do Coliseu, queimou muitos cristãos, jogou muitos cristãos às feras, foi ele quem mandou decapitar o apóstolo Paulo. Então, se o livro de Apocalipse tem uma mensagem para os primeiros leitores, o candidato mais provável a ser a besta é o próprio Nero. Inclusive, havia uma lenda naquela época que é chamada a lenda do Nero redivivo. O livro de Apocalipse aqui, no capítulo 13, diz que a besta ela foi ferida de morte, mas ela ressuscitou, ela reviveu. Então, de fato, houve uma tentativa de assassinato de Nero, da qual ele se recobrou miraculosamente, né, por assim dizer. E havia essa lenda, então, de que no futuro Nero voltaria como imperador do mundo para destruir, para assombrar, enfim, todas as pessoas. Então, pode ser, né, que João esteja se referindo aqui exatamente a Nero César. E a marca que se coloca na testa e na mão, eu não entendo que é uma marca necessariamente literal 666, mas algum tipo de identificação. Na época de que João escreveu essa carta, era costume se marcar escravos, né, com tatuagens, com ferro quente, às vezes na testa, às vezes nas costas das mãos. Também adoradores de deuses estranhos, eles costumavam se tatuar com o nome dos seus deuses, exatamente na testa, nas costas das mãos, para dizer que eles pertenciam àquele deus ou que adoravam aquele deus. Então, a interpretação mais provável, eu diria a você, Natsa, é a seguinte: a marca da besta, o número 666, tem primariamente a ver com as perseguições que os cristãos sofreram no primeiro século. Não quer dizer que no futuro não vai se levantar um anticristo. Né? Nero César é apenas um tipo, não é? Uma sombra. Uma sombra do anticristo que haverá de se levantar ainda para dominar sobre o mundo. A marca da besta, se a gente for interpretar com relação ao futuro, ela pode ser simplesmente algum tipo de identificação, ou uma lealdade, ou um selo, alguma coisa que vai identificar aqueles que vão seguir o anticristo, né? Um tipo de compromisso com essa alguma pessoa. Coisa, alguns intérpretes, inclusive, falam de um contrato, de um selo. Ninguém sabe, de fato, ao certo. O que é interessante notar é que esse capítulo 13, que fala da identificação na testa e na mão dos seguidores da besta, parece uma paródia dos capítulos anteriores de Apocalipse, onde está dizendo que os servos de Deus trazem na testa a marca de Cristo, ou trazem a marca de Cristo neles. Ora, a marca de Cristo, o que é que Cristo nos dá? O que é o selo de Cristo no cristão, de acordo com o Novo Testamento? É o Espírito Santo. Tem 2 chifres, ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. E ela exerce autoridade espiritual sobre os moradores da terra. Ela, inclusive, promove o culto a uma besta que aparece antes dela e que saiu do mar. Então, essa besta que sai da terra, não é, de quem nós estamos falando, ela opera sinais, opera prodígios. A Bíblia diz que ela é capaz até de fazer descer fogo do céu diante dos homens. E por causa desse poder que ela tem para fazer sinais e prodígios, ela seduz os que habitam sobre a face da terra e manda que todos façam uma imagem para que seja adorada, uma imagem que corresponde à primeira besta, a besta que saiu do mar, não é? E ela tem um poder tão grande que ela dá fôlego de vida à imagem da besta para que a imagem da besta fale e mande matar quem não adorá-la, não é? Então, essa é a besta, essa figura tenebrosa, né, que aparece aí no livro de Apocalipse, com todo esse poder. Não há muita dificuldade em reconhecer
de quem o apóstolo João, autor do livro de Apocalipse, está se referindo, não é? Sim. Está se referindo ao anticristo, uma personagem que aparece em outros escritos do Novo Testamento. Paulo se refere a ele lá na segunda carta aos Tessalonicenses como sendo o filho da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. E o próprio apóstolo João, nas suas cartas, se refere a ele claramente como sendo o anticristo. Sim. E é aquela figura que Jesus se refere lá no seu sermão escatológico, em Marcos 13, como sendo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, a identidade da besta remonta ao livro do profeta Daniel. Sim. E vem sendo historicamente interpretado como sendo essa figura escatológica que está no futuro sombrio da humanidade, que se levantará tomando o lugar de Cristo e se dizendo Deus e fazendo sinais e prodígios, enganando a humanidade inteira, escravizando e subjugando e perseguindo a Igreja de Deus, e que será, no final, com a vinda de Jesus Cristo, destruída completamente pelo poder de Cristo. Aliás, Paulo diz lá na 2 aos Tessalonicenses que quando Cristo vier, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Embora, então, a besta pareça essa figura formidável, terrível, poderosa, mas comparada com Cristo, ela vai ser destruída só pelo assopro de Cristo, como quem sopra uma velinha de bolo de aniversário, né? Cristo vai dar um sopro e vai destruir completamente a besta e o anticristo. Mas está dito lá no livro de Apocalipse, aqui vem a pergunta, né? É curiosidade de muita gente, a questão da marca, né? O livro de Apocalipse diz que a besta faz com que todos recebam uma certa marca sobre a mão